Estudante da Escola Elizabeth, aqui é o professor Edivaldo de arte. Nós iremos ter hoje mais uma aula aqui na nossa segunda série do ensino médio, tá bom? O tema de hoje é arte barroca, um estilo de arte que aconteceu depois do Renascimento, que foi o nosso assunto anterior, tá bom? Então eu comecei a aula aqui já com uma imagem bem legal aqui de um interior de uma igreja barroca, com algumas esculturas, e a frase, o predomínio da emoção, do exagero e do dualismo. Nós veremos que essas características marcam o estilo barroco, tá bom? O que seria essa emoção? Seria o apelo justamente para a emotividade humana, que vai ser realmente colocada através da fé. O exagero vai ser o exagero na decoração, que nós vamos ver, que vai usar inclusive muito ouro, né? E o dualismo vai ser o dualismo da época, que o homem que estava entre o mundo e Deus. Vamos analisar primeiro o contexto histórico no qual aconteceu o Barroco, viu, gente? O Barroco nasceu inspirado no fervor religioso e na passionalidade da Contra-Reforma, esforço da Igreja Católica para conter o avanço das ideias da Reforma Protestante. Então, o que foi a Contra-Reforma, gente? Foi um plano que a Igreja Católica traçou para ela tentar reverter os avanços da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um acontecimento histórico iniciado por esse carinha aí da imagem, Martinho Lutero, tá bom? Eu tô falando de uma forma bem genérica aqui, gente, bem rapidinho para explicar, tá bom? Onde esse cara aí, que ele era um padre católico, ele discordava de muitas coisas dos dogmas da Igreja Católica. O que é um dogma? É um preceito, uma lei, né? Uma ordem de dentro da igreja. Então ele começou a escrever, né, e divulgar algumas ideias contra muitas coisas que a Igreja Católica pregava, tá bom? Inclusive o uso de imagens no rito religioso e tudo mais. Esse evento que se desenvolveu a partir das ideias do Martinho Lutero chama-se Reforma Protestante, né? Foi daí que surgiram as igrejas protestantes, as religiões protestantes, que são cristãs, mas não são católicas, né? Hoje em dia elas são chamadas de igrejas evangélicas, né? Então, a Igreja Católica ficou preocupadíssima quando ela viu as pessoas migrarem para essas outras igrejas que estavam surgindo. E ela instituiu o que nós chamamos de Contra-Reforma. E, gente, uma das formas da Igreja Católica fazer isso vai ser através da arte. Ela vai contratar artistas para criar igrejas, pinturas e esculturas que vão mexer com a fé das pessoas. A origem do Barroco. A arte barroca originou-se na Itália, no século XVII, tá bom? Como eu já falei para vocês, depois do Renascimento. O termo tem origem na palavra espanhola barroco, aplicada para designar pérolas de forma irregular. É por isso que tem essa imagem ilustrativa aí dessas pérolas, né, irregulares. A pérola geralmente ela é redondinha, né? Então, assim, o nome barroco, gente, ele foi um nome de zombaria que foi dado depois, tá? Depois que aconteceu esse período barroco, as pessoas chamaram, né, os críticos da época chamaram esse período anterior de barroco, né, de barroco. Eles estavam zombando que era uma pérola irregular. Por que isso, hein, gente? Porque o barroco ele vai ser muito marcado pela emoção, pelo exagero, né? Então eles vão zombar dando esse nome aí a esse período. O Barroco rompeu com importantes conceitos renascentistas. Há rompimento das noções de um equilíbrio entre razão e emoção, por exemplo, né? O Renascimento, ele prezava por esse equilíbrio, né? O homem poderia ter seus sentimentos, sim, mas sempre guiados pela razão, né? Pelo pensamento crítico, pela ciência e tudo mais. Então, assim, o Barroco ele vai romper com esse equilíbrio entre razão e emoção e da associação entre arte e ciência, né? Eles vão tentar expulsar um pouco essa questão científica da arte. O racionalismo vai dar lugar, então, à emotividade e à inspiração. O que era o racionalismo? É por isso que eu coloquei essa ilustração aí, viu, gente? O racionalismo é o pensar, né? Usar o cérebro, é o pensamento crítico, é a ciência. Ele geralmente se opõe a emoção, a emotividade, a inspiração, que são coisas mais do coração, né? Mas nós vimos aí na imagem que essas duas coisas elas se completam aí como duas peças de um quebra-cabeça, tá? É bom a gente equilibrar a razão e a emoção. Entre razões e emoções, lembram dessa música? Pois é. O ser dessa época, o ser humano dessa época, ele se equilibrava entre as razões e as emoções. Aqui, gente, eu coloquei essa imagem para ilustrar para vocês o pensamento da arte de cada um desses períodos que nós estamos falando. A imagem de cima é a Beata Ludovica, de Gian Lorenzo Bernini, uma imagem barroca.
A imagem de baixo é Pietà, que nós já conhecemos, de Michelangelo, uma imagem renascentista. Vocês podem ver que ambas têm temática religiosa e ambas colocam momentos de emoção. Mas vocês podem ver que a Pietà ela é mais contida, né? Ela é mais racional. E a imagem de cima do Gian Lorenzo Bernini, Beata Ludovica, não, ela já é carregada de emotividade, né? O rosto da santa aí tá com um tom de exagero, né? Demonstrando muita emoção, muita dor. Então, essa é a diferença, né? Entre a arte renascentista e a arte barroca. Principais características da arte barroca: valorização da emoção e da fé. Utilização de efeitos decorativos. A associação entre a escultura e a arquitetura, como nós podemos ver nessa imagem aí do lado, né? É uma decoração de uma igreja, né? Que é a arquitetura, mas tem também uma escultura, que é uma estátua de um anjinho. O uso do dourado e do ouro na decoração. Isso vai acontecer, inclusive, aqui no Brasil, viu, gente? Forte contraste entre o claro e o escuro, entre a luz e a sombra, principalmente na pintura e no desenho. Pintura com efeitos ilusionistas, principalmente nos tetos das igrejas. Exageros decorativos e nas expressões emocionais, como nós vimos aqui na imagem da Beata Ludovica, né? Vai ser exagerado essas expressões. Aqui, gente, é um exemplo de decoração barroca, né? Isso aí, inclusive, é no Brasil, viu, gente? Ela é marcada pelo exagero de detalhes e pela presença de ouro. Então, vocês vão ver que os barrocos eles vão ter aversão a paredes limpas, né? A um visual minimalista. Pelo contrário, eles vão querer decorar, eles vão querer ornamentar cada pedacinho, né? Das paredes, do teto e tudo mais. Então, vai ser sempre muito cheio de detalhes. Aqui, gente, mais um exemplo de decoração barroca, né? Vocês podem ver que é uma coisa muito pomposa, muito detalhada, muito bem trabalhada, né? Com muito exagero decorativo. A pintura barroca é muito interessante, gente. A sua maior característica foi o impacto gerado por suas obras devido ao efeito realista, extremamente realista, né, para a época, e o nítido, um absurdo, um forte contraste entre luz e sombras. O maior nome da pintura barroca é o de Caravaggio, gente. O Caravaggio ele vai ser o principal pintor barroco, né? E nós vamos encontrar muito esse contraste entre muita luz e muita escuridão nas obras dele, como nós podemos ver nessa obra A Morte da Virgem, né? Que mostra a Virgem Maria morta, né? E os discípulos chorando a sua morte. Vocês podem ver que principalmente nas testas e nos rostos dos personagens, né? De alguns dos personagens, há uma grande incidência de luz, né? Eu até preparei um detalhe aqui para vocês verem, ó. Em Maria, aí vocês podem ver uma grande presença de luz nas mãos, no rosto, nas vestes dela, mas lá no fundo vocês veem muita escuridão, né? Então esse contraste entre muita luz e muita sombra são características aqui da arte barroca e vocês vão encontrar isso demais na obra de Caravaggio. Vamos seguindo aqui. Os efeitos de iluminação utilizados por Caravaggio receberam o nome de chiaroscuro. Chiaroscuro, gente, em italiano, significa claro e escuro, né? Caravaggio foi um dos primeiros artistas a pintar em cenas bíblicas menos expressivas, retratando o cotidiano da vida de Jesus, tá, gente? Então, assim, antes eles pintavam muito Jesus glorioso no céu, Jesus crucificado, aquelas imagens assim muito simbólicas, né? E o Caravaggio começou a pintar umas cenas assim mais cotidianas de Jesus, como essa daí da ceia em Emaús. Quem leu a Bíblia já sabe, né? Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu um pouco diferente. É por isso que esse Jesus está meio gordinho aí, né? Cabeludão e gordinho. Você deve estar pensando, pô, esse Jesus está comendo muito nessa ceia, né? Mas não é nada disso não, viu, gente? O Caravaggio, ele é um cara muito sagaz, assim, muito perspicaz, né? Ele era muito inteligente. Então ele percebeu, lendo a Bíblia, e ele era um grande conhecedor da Bíblia, que Jesus, né, numa passagem, logo depois dele ter morrido, viu, gente, ele ressuscitou, mas os discípulos ainda não sabiam. Então, tinham 2 discípulos indo para uma cidade chamada Emaús, e eles iam conversando, poxa, o mestre morreu, né, e agora o que nós vamos fazer? E eles não perceberam que um homem se aproximou deles, né, deu a paz para eles, e eles acharam aquilo estranho, e começou a conversar com eles. E eles gostaram da conversa daquele homem e eles disseram assim, ei, forasteiro, fica com a gente essa noite, né? Vamos ali, vamos jantar juntos. Então, enquanto aquele homem falava durante aquela ceia e como ele partia o pão, eles sentiam que tocava o coração deles.
E só quando aquele homem saiu que eles falaram, cara, aquele era o mestre. Ele estava diferente, mas era o mestre, era Jesus. Então foi isso que o Caravaggio representou aqui. Por isso, essa representação de Jesus diferente daquela tradicional, né? Onde ele está com barba, onde ele é mais magrinho e tudo mais, tá? Aqui um detalhe da obra, a gente vai mostrar mais uma vez que o Caravaggio explora muito essa questão da luz e da escuridão. Vocês podem ver, por exemplo, que atrás de Jesus há muita sombra. E na toalha da mesa há muita luz, né? Há uma incidência de branco muito forte. Essa obra é maravilhosa, se chama Dúvida de São Tomé, e mais uma vez tem um relato bíblico, né? De quando Jesus aparece para os discípulos e também dá a sua saudação, né? A paz esteja convosco. Eles ficam maravilhados, falam, meu Deus, o mestre ressuscitou e tal. Só que São Tomé, né, não estava nessa hora, o discípulo Tomé. E quando ele chega, né, da rua, que Jesus já foi embora, ele fala assim, olha, o mestre apareceu aqui pra gente ressuscitado. Aí ele fala, isso daí é papo furado de vocês, né, conversa, não dá para acreditar numa coisa dessa. E de repente Jesus entra novamente naquele lugar onde eles estavam, né, sem abrir a porta. Ele simplesmente chega lá e fala assim, Tomé, por que duvidas, né? Põe a mão aqui no meu lado. E é nesse momento que Caravaggio registrou aí, né? Em que Tomé literalmente toca a ferida de Jesus. Olha como era ousada essa obra, gente. Tomé metendo o dedo, né, no lado, na ferida de Jesus. Então, assim, uma obra maravilhosa representada pelo mestre Caravaggio, que mais uma vez tem incidência de muita luz, principalmente em Jesus Cristo, né? E muita sombra. Se vocês forem perceber, as quatro cabeças aí dos personagens, né? Elas formam meio que uma cruz. É uma obra muito bem pensada aí do Caravaggio, né? Que mostra esse momento em que Tomé acreditou apenas colocando o dedo na ferida, né? É por isso que as pessoas falam, né? Sou como São Tomé, eu só acredito vendo. Mas felizes são aqueles que creem sem ter visto, né? Não é isso que diz a Bíblia? Vamos lá. Aqui uma obra genial também de Caravaggio, mais uma vez mostrando um imenso contraste entre muita luz e muita sombra, tá, gente? Vocês vão encontrar isso em diversas obras barrocas, principalmente nas obras de Caravaggio. Isso daí, por incrível que pareça, é uma cena bíblica, viu, gente? Lá do Antigo Testamento, quando o Holofernes tenta estuprar, né, a Judite, a Bíblia deixa isso de uma forma um tanto quanto explícita. E ela corta a cabeça dele, né? Desse desgraçado, bem feito, né, gente? É isso que estuprador merece, meu Deus me perdoe até. E essa cena foi registrada, eternizada aí pelo nosso querido Caravaggio. Repare na expressão de dor no rosto do Holofernes, né? Essa característica do exagero das expressões, né? É uma coisa do barroco que vocês vão ver na escultura e também na pintura. Mais uma vez, a mesma cena que eu gosto dessa cena, viu, gente? Eu acho muito legal ela. Só que dessa vez pintada por uma das primeiras mulheres pintoras citadas na história da arte, Artemisia Gentileschi. Também, né, pintou aí Judite degolando Holofernes com a ajuda da sua serva, como relata a Bíblia, né? Ela passando-lhe a espada no pescoço desse infeliz. Se eu não me engano, gente, esse relato só está na Bíblia Católica. Eu não tenho certeza dessa informação. Eu vou pesquisar e depois eu falo para vocês, tá bom? Vamos em frente. Belíssima obra, né, gente? Vocês podem perceber que a obra, mesmo não sendo de Caravaggio, tem aí um forte contraste entre muita luz, né, principalmente na pele, no rosto dos personagens, e muita sombra lá no fundo. O contraste entre claro e escuro, entre luz e escuridão. Olha só, gente, que obra linda! É uma obra do francês Georges de Latour, né, chamada São José Carpinteiro, aí que mostra o menino Jesus, né, trabalhando ali, auxiliando o seu pai terrestre, José. E, gente, o que há de mais magnífico nessa obra é a criança, né, o menino Jesus, segurando aí a vela que está iluminando a face dele bastante. Então tem muita luz no rosto de Cristo, né, e numa parte do rosto e do corpo de São José. E o fundo, né, mais uma vez, aquele contraste de escuridão com a luz que está numa parte aí, principalmente no rosto de Jesus. Obra linda. Vamos em frente. Gente, na Itália, a arte barroca, ela tem uma característica muito religiosa, como vocês podem ver, né? A maioria dessas obras aqui são de relatos bíblicos ou algumas coisas assim relacionadas à religião.
Mas nos Países Baixos e alguns outros países, como por exemplo a Holanda, o protestantismo ele pegou forte, viu, gente? E nós vimos que uma das características das igrejas protestantes era banir essa questão do uso de imagens, né? Então, como é que vai acontecer o barroco nessas regiões? Ela não vai ter um tema. Não vai ter um tema religioso, mas vocês podem perceber que a questão do contraste entre luz e sombra permanece, como nessa obra aí, por exemplo, do holandês Rembrandt, né? A aula de anatomia do Dr. Tup, é esse o nome completo da obra, né? Onde o Dr. Tup está mostrando aí para os seus alunos, né? Como se faz para dissecar um cadáver e tudo mais. Vocês podem ver que é uma incidência de luz muito forte no cadáver, né, gente? Um cadáver, lógico, de um homem morto, né? E vocês podem ver que também no rosto dos personagens há muita luz, mas nas vestes e no fundo uma escuridão bem forte. Do mesmo modo, né, como eu falei para vocês, na Espanha, esse barroco não vai ter também um fundo muito religioso. Ele vai ser mais assim na questão da corte e tudo mais. Então, assim, um dos principais pintores espanhóis vai ser o Diego Velázquez, que ele vai pintar, assim, esse pessoal da burguesia, né, da nobreza e tudo mais. É por isso que as obras dele vão ser cheias de muita pompa, como vocês podem ver aí, a Infanta Margarita da Áustria, e a obra As Meninas, que é uma das obras mais conhecidas do pintor espanhol Diego Velázquez, onde ele explora também essa questão do claro e escuro, né? Não tão exagerado como o Caravaggio, mas vocês podem ver que é uma obra tipicamente barroca, por ela repassar essa questão da emotividade, mesmo que essas obras relatem, né, essa nobreza que tem essa questão de ser muito contida e tudo mais, ainda assim elas são obras do período barroco. A pintura também ela vai estar presente na decoração de igrejas, tá, gente? Como a igreja de Santo Inácio, aí pintada pelo Andrea Pozzo, eles vão pintar muito o teto das igrejas, isso vai se repetir, inclusive, aqui no Brasil, né? Com um dos principais pintores brasileiros, que é o tema da nossa próxima aula. E essas obras aí, gente, elas vão dar uma ilusão de perspectiva, assim, uma coisa uma sensação, né, de emoção muito forte. Lembrem-se que a igreja ela se utilizou dos artistas, gente, para mexer com a emoção das pessoas. Então imagine a pessoa chegar numa igreja super decorada, que ainda por cima tem essas pinturas maravilhosas, né? Ela vai mexer com a emoção, com a fé desse público, né? E vai fazer com que essas pessoas se mantenham fiéis à Igreja Católica ou retornem para ela através dessas obras de arte maravilhosas que podem ser apreciadas nessas igrejas. Muitas delas viraram até museus, viu, gente? Ganharam, assim, uma dimensão cultural muito forte, né? Além da dimensão religiosa. Aqui mais uma obra pintada num teto de igreja, que é a Adoração do Nome de Jesus, do Giovanni Battista Goli, conhecido como Batticcio, né? Esse daí é um afresco pintado em 1676. Muito lindo, também maravilhoso. Percebam que a luz natural que vem por essas janelinhas, elas vão iluminar a obra e vão dar um ar divino. Gente, era tudo muito bem pensado para mexer com a emoção, né? Impactar religiosamente a pessoa, né? Uma sensação assim de realismo e de perspectiva, de uma percepção de distância e proximidade assim, muito forte, muito linda mesmo, que era para mexer com a emoção das pessoas. Desculpem a empolgação, tá, gente? Como eu tô falando, é porque essas obras são de fato maravilhosas. E agora a gente vai ver coisa mais maravilhosa ainda, que é a escultura, que vai ter o predomínio de curvas e drapeado nas vestes, tá, gente? O drapeado, como eu já falei para vocês, são as dobras, né, nos tecidos das roupas dos personagens, a utilização do dourado e muita dramaticidade, muito exagero expressivo. Nós vamos ver assim, que o rosto dos personagens muitas horas vai repassar dor, a pose deles vai ser uma pose muito exagerada, muito teatral. É melhor a gente ver as imagens em vez de ficar falando, né, gente? Essa, gente, é uma das mais conhecidas obras barrocas de todos os tempos, é o Êxtase de Santa Teresa, de Gian Lorenzo Bernini. Essa obra mostra, gente, um momento assim de muita emoção, que é o relato de Santa Teresa, quando ela fala que ela encontrou Deus através da dor, né? Então ela relata que ela teve a aparição de um anjo, e esse anjo aplicou-lhe uma flecha diretamente ao coração, e é esse momento que é registrado aí, né? Vocês podem ver que é uma obra muito carregada de emoção. O artista ainda colocou essas hastes de ouro aí atrás
né, para dar uma sensação de que tinha uma luz divina. A obra, ela tem uma sensação de leveza muito grande, porque parece que Santa Teresa está sendo levada numa nuvem para os céus, né? E olha só o detalhe do rosto, gente, que repassa assim uma sensação de êxtase, um nirvana, né, uma dor imensa. E Santa Teresa relata, né, em seu livro que ela teve um encontro com Deus através dessa dor. E o artista Gian Lorenzo Bernini registrou isso, fora as dobras nas vestes maravilhosas, né? Esse rosto esculpido aí de Santa Teresa, uma obra de arte incrível. Nem toda obra, né, vai ter um fundo religioso, viu, gente? Religioso cristão, por exemplo. O Rapto de Proserpina é um exemplo da escultura de Bernini com excesso de expressividade emotiva e movimentos. A obra tem como referência a mitologia pagã. Então vocês vão ver nessa obra, por exemplo, o raptor, né, da Proserpina agarrando ela com muita força e ela assim se movendo de um jeito teatral, de um jeito muito emotivo, muito expressivo, tentando se desvencilhar dele, viu, gente? Não é assim que a gente agarra a crush, não, né? Não é com essa violência aí. Então vai ter muito movimento nessa obra, vai aparecer assim os músculos, né, do raptor da Proserpina muito exaltados, o cabelo dela esvoaçando no ar. E olha só, gente, esse detalhe que eu separei aqui para vocês, parece pele de verdade, o modo como Gian Lorenzo Bernini esculpiu essa obra aí, né? Maravilhosa, uma obra linda, incrível. E essa obra dele aqui que eu acho muito louca, né? Se chama A Cabra Almateia com Infante Júpiter e um Fauno. Pense num rolê aleatório, né? Não sei dizer ao certo a história dessa obra, eu só acho ela muito esquisita, mas é mais uma obra barroca, assim, cheia de emotividade, né? Por fim, gente, nós vamos falar da arquitetura barroca. A arquitetura barroca integrava um movimento da Contra-Reforma da Igreja Católica na arte, como eu já falei. Entre os objetivos do movimento estava o transporte do observador, ou seja, levar o observador para a cena demonstrada, fazer com que ele achasse que ele estava no céu, viu, gente? É por isso que a arquitetura barroca é observada principalmente em igrejas, catedrais e monastérios, né? Existem casas decoradas de um modo barroco, né? Mas é principalmente nas igrejas, catedrais e monastérios que nós vamos ver esse tipo de arquitetura. Isso ocorria para demonstrar a imponência da arte cristã. A Basílica de São Pedro, em Roma, né, no Vaticano, na verdade, de onde o Papa celebra a maioria das suas missas, ela é uma igreja barroca, viu, gente? Essas esculturas aí na parte de cima, todas foram feitas pelo Gian Lorenzo Bernini, que era aquele escultor que a gente estava vendo ainda há pouco, né? E essa arquitetura dela já é exagerada, né? Muitas vezes a parte da frente, a fachada de uma igreja barroca vai ser até simples, mas a parte de dentro, gente, a parte de dentro vai ser extremamente decorada, detalhada, exageradamente, né, ornamentada, como vocês podem ver aí no interior da Basílica de São Pedro, né? Olha aqui, gente, mais um detalhe do interior da Basílica de São Pedro, lindo, 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 maravilhoso, interage com a luz natural de um modo, né, que a gente fica assim maravilhado. Aqui é a Igreja de Jesus, em Roma. A fachada, vocês podem ver que é simples. Essa espiral enroladinha aí, né, gente, chamada de voluta, é uma das características da arte barroca. Mas apesar dessa simplicidade por fora, as igrejas barrocas elas vão ser muito, né, muito decoradas por dentro. Mais uma vez aí mostrando a Igreja de Jesus, aí o interior dessa igreja, né, que é um interior decoradíssimo, lindo, belo, maravilhoso, né? Bom, gente, a nossa aula acaba por aqui. Na próxima aula nós vamos falar do movimento barroco no Brasil. Até lá, vamos para o Google Classroom agora.